Olá, estudantes do sexto ano, sejam bem-vindos ao sexto ano. Eu sou a professora Janaína Jardim e essa é a nossa primeira aula de História. Quero desejar boas-vindas aos estudantes que estão começando agora o sexto ano, aqueles que estão em casa, aqueles que foram para a aula presencial e convidar aí os meus colegas professores, os que estão em casa, fazendo home office, os que estão na sala de aula, a participarem comigo desta aula. Então, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de História, mas eu não estou aqui sozinha aqui no Centro de Mídias, não. Trouxe duas professoras para fazer essa aula comigo. Então, quem vai mediar esta aula é a professora Aline, e eu acho que vocês conhecem ela, né? Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gack, alguns alunos do quinto ano já me conhecem. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada pelo convite, professora Janaína. Eu que agradeço imensamente a presença da professora Aline. Inclusive, convidei ela para a aula porque eu sei que é uma professora que vocês já conhecem. Então, para que façamos aí essa transição das habilidades, né? Achei muito importante uma professora que já é conhecida de vocês. Então, espero que vocês gostem dessa aula. Gostaria que vocês já começassem aí com o caderninho, vocês vão anotar a habilidade de hoje. Mas antes, eu quero convidar uma professora que ela está conosco no link ao vivo, que é a professora Iris. Ela é de São José dos Campos, da escola PEI Edgar de Melo Matos. Ela vai fazer essa aula conosco também. Professora Iris, bom dia. Bom dia, Janaína, tudo bem? Bom dia, sextos anos. Eu sou a professora Iris, de História, PCA, da área de Humanas, e a minha escola é o PEI Edgar de Melo Matos de Castro. Bom dia. Bom dia, então, aí para todos nós. Vamos começar a nossa aula. Eu vou colocar para vocês na tela, então, a habilidade. Vamos colocar aí o objetivo da nossa aula para começarmos esse momento, essa nossa primeira aula de história. Então, vamos lá? Professores, a habilidade é a EF05HI08 e hoje nós vamos identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos. O objetivo é refletir aí acerca da compreensão da história, da marcação da passagem do tempo em diferentes sociedades antigas e compreender a importância de se desenvolver a atitude historiadora. Então vamos lá, pessoal. Bom, para começar essa aula, assim, eu já deixei essa questão porque nós, professores de história, já começamos assim, né? A gente gosta de fazer essa pergunta, que é uma questão bastante disparadora, e eu peço que os alunos aí participem. Eu vou deixar vocês 1 minuto, aliás, eu vou deixar 2 minutos por ser a primeira aula e vocês ainda estão se organizando. Então, estudantes, eu quero ouvir de vocês. E aí, por que estudar história? 2 minutinhos e nós voltamos.
Voltamos. Olha só, então, enquanto a professora Aline está aqui recolhendo algumas respostas, eu gostaria de falar um pouco sobre o acolhimento. Olha só, pessoal, eu e a professora Mara, que é de Educação Física, preparamos um menu de conteúdos só de acolhimento nesse momento de transição do 5º para o 6º ano. Então, lá no repositório do Centro de Mídias, procurem lá, acolhimento, transição do 5º para o 6º ano, está bem? Que lá tem um menu só para isso. Nós trouxemos, inclusive, uma aluna explicando como que ela se preparou para essa nova realidade, está bem? Aí aqui na aula, como nós temos agora apenas 30 minutos, eu achei importante deixar esse menu para que vocês utilizem em outro momento, certo? E aí, professora Aline, o que nós temos de respostas? Olha, tem várias respostas bacanas aqui, ó. Professora Jaqueline trouxe a contribuição de para conhecer a trajetória da humanidade. Muito legal. Que mais? Deixa eu dar uma olhadinha. Estudar história é importante para explicar o passado e entender o presente. Para compreender o passado. A professora Ana está dizendo que todos os alunos dela estão acompanhando a aula. Muito bem. Deixa eu ver mais. Buscar os acontecimentos do passado com a visão do futuro. Então, várias contribuições legais. Mas lembrando que, assim, professores também, tragam as contribuições dos alunos, tá? Vão lá, peguem as contribuições, tragam aqui e também coloquem o nome dos alunos aqui, certo? Muito bem. Olha só, o professor Hugo, ele responde assim: o presente se aprende baseado no que aconteceu no passado e podemos projetar o futuro. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Eu sei que alguns estudantes, eles falam, olha, para que eu preciso de história na minha vida, né? Na realidade, a história, ela não tem essa utilidade prática. A história, ela é uma ciência que ela vai estudar o homem no tempo. E como que o homem, no tempo, ele está se relacionando com a sociedade, com a política, e quais são as transformações deste homem no tempo. Agora, é importante pensar também que nós temos aí a história do tempo presente, que é uma linha da história, né? A história do tempo presente. As perguntas que nós fazemos hoje, elas vão direcionar o nosso olhar para o passado. A forma como nós olhamos para o passado tem muito a ver com os nossos questionamentos do presente. Então, olha só, democracia, por exemplo. Democracia, ela é uma permanência, né, que aconteceu lá na Grécia, começou na Grécia, mas depende de quem está estudando a democracia, vai escolher um objeto, vai escolher algum fato e a história ela começa a seguir aí de acordo com as escolhas do historiador. Sobre projetar o futuro, é assim, o historiador ele não tem esse poder de projetar o futuro. Nós fazemos aí nós conseguimos ter algumas perspectivas, né? Olhando o passado, a gente analisa, vê como uma sociedade ela foi se desenvolvendo, o que aconteceu nos âmbitos políticos, sociais e culturais, e a gente consegue ter aí uma perspectiva do que pode ser o presente e, aliás, o futuro. Só que nós precisamos entender que existe uma série de elementos que mudam, que alteram a história. Por exemplo, nós estamos em uma pandemia. E essa pandemia, ela alterou todo o cenário presente e com certeza ele vai alterar o cenário futuro, né? Com certeza, verdade. Olha só, todas as relações mudaram a partir da pandemia. Eu acho que nós estamos fazendo história a todo momento, não é isso? É verdade, a todo momento. Isso que a professora Aline acabou de falar, assim, tem muito sentido e muita relevância, porque nós também somos sujeitos históricos. É lógico que nós não estamos lá nos livros históricos porque nós não temos tanta relevância assim para a história, né? Não somos personagens que mudaram a história, mas somos também sujeitos históricos. Quando vocês começaram a estudar história lá nos anos iniciais, vocês começaram a olhar para você, depois vocês olharam para a sua família, montaram a sua árvore genealógica, aí depois vocês conheceram a sua escola, o bairro, a cidade. E agora, no 6º ano, vocês vão conhecer as civilizações antigas. Então, esse ano vai ser muito legal. Eu gostaria de ouvir da professora Iris o que ela acha aí sobre o porquê estudar história. Então, Janaína, a gente sabe que a história, o objeto de estudo é o homem, né? Tudo o que ele fez, tudo o que ele pensou e sentiu, né? E ele enquanto um ser social, né? Todo o conhecimento histórico, a compreensão que ele fez de um determinado momento, né? E que serve de embasamento para que nós venhamos entender aquelas sociedades.
uma coisa que tem que ficar bem clara, né, que a história não se resume numa simples repetição de conhecimentos acumulados. A história ela tem que servir como instrumento de conscientização dos homens para a construção de um mundo melhor e uma sociedade bem mais justa. Então, todas aquelas ações que são estudadas, que foram feitas, né, todo o material que foi deixado, ele serve de embasamento para o hoje e para nós compreendermos o que pode vir a acontecer futuramente. É isso. Muito obrigada, professora Iris, pela sua contribuição. Então, vamos seguir um pouquinho a aula. Eu vou colocar aqui uma breve contextualização, se os alunos quiserem tirar um print da tela. Então, aqui são algumas possíveis respostas, né? Conhecer nossas origens, aprender com o passado, compreender o homem e desenvolver a consciência histórica, que é muito isso que a professora Iris acabou de dizer. E eu vou colocar aqui esse texto, mas nós não vamos fazer a leitura dele todo, tá, pessoal? Eu vou deixar na tela para vocês. Eu vou deixar na tela para vocês e eu quero marcar algumas palavras bem importantes desse texto. Olha só, vocês estão vendo aí as competências específicas de história para o ensino fundamental, certo? Então, nós temos que compreender acontecimentos históricos, relação de poder, processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais. Pessoal, quando eu falo de estruturas sociais, estou me referindo a comunidades, tá? Então, vocês vão ouvir muito isso aqui em história, sociedade. E quando eu falo de sociedade, estou me referindo a comunidade. Quando nós falamos de esferas políticas, olha aqui, nós estamos falando o quê? De administração de cidades, de um direcionamento. Quando nós estamos falando em história sobre as estruturas econômicas, nós estamos nos referindo aí produção, consumo. E na história, quando estamos falando de processos culturais, estamos nos referindo a saberes e tradição. Então, voltando aqui, ó, vocês vão ouvir muito esses 4 termos, que são as estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais na história. E aí, é importante saber o que significa cada um desses. Voltando aqui, sociais, a gente está falando de comunidades, políticas, de administração. Nós temos momentos da história que tínhamos reis, em outros momentos ditadores. Hoje nós temos presidentes em alguns países, reis em outros. Quando falamos de estruturas econômicas, estamos falando de produção e consumo, bens materiais. E quando falamos de cultura, estamos falando de saberes e tradição. Então, essas palavras, eu vou deixar na tela para que vocês tirem um print. São termos muito utilizados em história. Então, eu gostaria que vocês, estudantes, refletissem acerca dessas 4 palavrinhas, porque a todo momento nós estaremos falando, olha, vamos analisar do ponto de vista social, vamos analisar essa história do ponto de vista político, ou econômico, ou até mesmo cultural. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento, essa bagagem. Está bem? E aí, professora Aline, tem alguma contribuição no chat? Eu queria dar uma dica, se você me permite. Alguns professores estão dizendo que os slides estão passando muito rápido. Então, assim, vamos lá. Professores, essas aulas elas ficam salvas no YouTube. Essas aulas estão também no repositório. Então, um aluno que não conseguiu acompanhar, não se preocupa, tá, pessoal? Depois ele pode reassistir no YouTube ou ele pode também dar uma olhadinha nos nossos slides lá no repositório, não é, professora? Exatamente. Agora, o importante é prestar atenção no contexto da aula, né? Isso, Pro. Exatamente. Nós temos agora 30 minutos, então é importante que a gente, dentro desses 30 minutos, consiga passar o objetivo principal da aula, está bem? Então, até aqui, o que nós estamos falando? O que é história? A professora já respondeu o que é história. Os estudantes estão aí refletindo acerca do que é história. E eu estou passando para vocês 4 palavras que vocês vão ouvir muito sexto ano. Durante muito tempo, vocês vão ouvir os professores de história falando assim, olha, vamos analisar essa sociedade do ponto de vista econômico? Significa que eu vou estudar aquela sociedade procurando fatos de consumo, de venda, compra, produção de bens. Quando o historiador ele olha para o passado a partir do ponto de vista político, significa que nós vamos estudar o quê? Os reis,
as camadas sociais que estão ali se movimentando nessa sociedade. Quando nós falarmos assim, olha, nós vamos estudar agora a história do ponto de vista cultural. Aí significa que nós vamos ver o quê? Tudo que foi construído culturalmente por uma sociedade, os saberes e tudo aquilo que eles produziram de cultura. Agora eu vou deixar mais uma provocação aí para vocês, estudantes, dá uma olhadinha na tela. O que aconteceria se perdêssemos a memória de tudo o que foi feito no passado? E aí, sexto ano, se a gente esquecesse tudo, todos os saberes, toda a tradição, tudo que foi construído no passado, como seria? E aí, professora Janaína, será que a gente seria uma folha em branco? Olha, você imagina que até nossa alimentação, o que nós comemos hoje, a forma como nós nos vestimos e até as nossas relações, elas foram construídas no passado. Porque, olha, teve um momento da história que as mulheres nem saíam de casa para trabalhar, em alguns lugares do mundo. Em outros momentos, as mulheres precisaram sair para trabalhar. Então, assim, como seria o mundo se nós esquecêssemos? O que aconteceria? Eu vou deixar 2 minutos. Professores, tragam as respostas dos estudantes. A gente gosta mesmo de ouvir o que eles têm aí para acrescentar nessa aula. Então, eu vou deixar 2 minutos para vocês, está bem? Olha, muitas respostas interessantes aqui. Os estudantes, eles estão utilizando bastante a atitude historiadora, né? O que é essa atitude historiadora? É quando eles, a partir de um elemento que nós colocamos aqui, ou uma imagem, ou uma fonte, ou até um questionamento, eles começam a elaborar uma série de hipóteses, né? Então, eles já estão aí utilizando a atitude historiadora deles. E aí, Pro, como que está o chat? Então, agora a gente tem várias respostas de alunos aqui também. Eu vou pegar algumas, tá? Então, a aluna Rafaela disse que seria um colapso. Já a aluna Natália disse que tudo mudaria, que provavelmente tudo ficaria diferente do que conhecemos hoje. Aí o Isaac já foi mais radical, ele falou que seria o fim do mundo. É, legal. Então, eu vou pedir para a professora Iris falar um pouquinho o que ela pensa, assim, se nós esquecêssemos tudo. E aí, professora Iris? Então, Janaína, você imagina você ter que sair e perder seus documentos. Como que você vai provar quem é você? O que você fez? Lembrando que o nosso documento tem tudo, né? A nossa data de nascimento, o nome dos nossos pais, o lugar que você nasceu. Então, e você teria que provar para as pessoas quem é você.
Então, eu acho que a falta de memória, se você perdesse, seria igualzinho a professora disse, era um livro em branco, né? Como que eu vou reescrever isso se eu não sei quem eu sou? É isso. Que lindo, realmente. É isso aí, pessoal. Excelentes respostas. Eu vi que o chat está bastante participativo aqui. Verdade. Né? A Pro Cirlei, ela disse, não teríamos história, apenas iríamos iniciar uma história. E falando em iniciar uma história, vocês já perceberam também que a história, ela é contada muitas vezes do ponto de vista do vencedor? Já pensaram nisso? Uhum. Essa é a consciência histórica que nós falamos, né? Por exemplo, a descoberta do Brasil. Então, os portugueses, eles chegaram aqui no Brasil, e eles descobriram, e eles colonizaram. E essa é a história do ponto de vista dos europeus. Mas, e se a gente começar a pesquisar a história do ponto de vista daqueles indígenas que já estavam aqui na América muito antes dos europeus chegarem? Este ano, vocês irão estudar os povos mesoamericanos, os incas, maias e astecas. E vocês vão ver que aqui na América nós também tivemos uma série de povos muito incríveis que fizeram coisas muito impressionantes. Porque sempre que a gente fala de história antiga, o pessoal já lembra a pirâmide do Egito, né? É verdade. Grécia. Ou dos europeus ou das pirâmides do Egito, né? É verdade, mas vocês vão ver que aqui na América também nós tivemos uma produção muito incrível por parte desses povos. E aí, para dar sequência na nossa aula, a gente agora está com um pouquinho de tempo. Eu vou falar de algumas formas de marcação de tempo, está bem? Dá uma olhadinha aí na tela. Vocês estão vendo a clepsidra ou relógio de água. Temos um menu de conteúdo só ensinando a fazer a clepsidra, tá? Vocês podem pesquisar que vai aparecer lá no repositório. Então, os gregos utilizavam a clepsidra para marcar ali o tempo. Vocês estão vendo que são duas jarras, aí nessas jarras eles colocavam a água, e aqui desse ponto, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, desse ponto saía a água, ela ia jorrando aqui dentro desse pote, e quando a água ela ia enchendo, e ela começava a sair por aqui, já significava uma marcação de tempo. Então, vocês estão vendo aí, a clepsidra, né, ela foi inventada pelos gregos e utilizada há muito tempo como um relógio, uma forma de marcar o tempo. E, na sequência, esse é muito legal, gente. Esse é incrível. Eu vou deixar essa imagem para vocês na tela, que além da imagem ser muito linda, esse lugar para mim é impressionante. Esse eu já ouvi falar, hein, professora? Já ouviu falar? Esse já. Olha, quando acabar essa pandemia, se a gente puder, eu acho que é um bom local, verdade, né? Verdade. Para ir visitar. Stonehenge. Essa construção, ela tem 5.000 anos. Vocês estão vendo aí o sol, que ele está muito bem alinhado aqui, ó. Olha o sol alinhadinho. Os povos antigos, essa construção, ela está na Inglaterra. Os povos antigos, eles fizeram essa construção porque justamente no solstício de inverno, o que é o solstício de inverno? É quando nesse hemisfério aqui, nós temos uma noite mais longa e o dia mais curto. Então, eles marcavam exatamente o começo aqui do inverno. Quando estava no começo do inverno, vocês vão ver que o sol ficava alinhado nessa construção. Por que eles tinham essa necessidade de marcar o inverno? Esses povos começaram com a agricultura, então eles precisavam saber quando marcar o inverno, justamente para organizar ali a agricultura. E um outro exemplo de marcação de tempo também que eu trouxe aqui, que é um objeto muito lindo, que eu fiquei apaixonada, é a ampulheta. Olha só, a ampulheta. A ampulheta também foi utilizada pelos povos antigos. Estima-se que foi inventada aí no século VIII por um monge francês. Então, a ampulheta consiste nisso, né? Ó, as areias começam a cair e assim nós temos uma marcação de tempo. A ampulheta é importante dizer assim, que tem que observar, porque a hora que essa areia ela termina, tem que ser virada, senão a marcação de tempo se perde. Bom, mostrei para vocês aí 3 exemplos, né, de marcação de tempo, mas eu queria deixar aqui também, por último, para a gente não deixar de falar desses povos Tupi-Guarani. Olha aí na tela, as Pleiades. Tem uma lenda que é o seguinte, o que é uma Pleiade? É um conjunto de estrelas, são 7 estrelas que ficam no céu. Os povos primitivos, os indígenas, eles marcavam o tempo
observando as estrelas. Aí tem uma lenda, né, que tinha uma avó, que ela cuidava de 7 crianças. E essas 7 crianças, elas ficaram órfãs desta avó. E o vento, a avó falou assim, ó, observa bem o vento, porque o vento sempre vai levar vocês para o lugar correto. E essa vozinha, ela foi para o céu. O que aconteceu com essas crianças? Um dia eles estavam ali muito tristezinhos, eles estavam passando muita fome, e o vento levou eles para o céu. Tupã, que era o grande rei, o grande deus de todos os deuses para os tupi-guaranis, transformou eles em estrelas. Então, essa é a lenda aí das Pleiades. Espero que poético, professora. É muito lindo, né? Que poético. Espero que vocês tenham gostado. Vou me despedir de vocês. Professora Iris, muito obrigada por participar conosco. Obrigada, Janaína. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu que Até agradeço. A próxima. Até a próxima, Pro. Muito obrigada, professora Aline. Obrigada, professora Janaína, pelo convite. E vamos mandar bronca aí, galerinha do 6º ano, certo? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Avaliem. Se tiver algo que vocês queiram acrescentar na aula, procurem os professores lá na hashtag ou no CMSP. Foi um prazer imenso. Espero que vocês tenham gostado. O que não ficou muito bom, pode colocar na avaliação, que a gente procura sempre melhorar. 6º ano, é conosco agora, hein? Eu aqui, vocês aí. Um beijão. Tchau, tchau.